Oi, 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 gente, tudo bom? Estamos nós aqui de novo com mais uma vídeo postagem. Hoje eu tô fazendo a vídeo postagem super cedinho, são 15 para as 9, 15 para as 7. 15 para as 7. Hoje eu resolvi fazer mais cedo essa vídeo postagem. O meu dia de As de Copas, que eu ainda tô nele, foi bastante interessante, bastante produtivo, com muitas reflexões, muitas questões ligadas ao emocional sendo trabalhadas, e o resultado foi muito bom. Tô satisfeita, tô feliz comigo mesma. E aí hoje, como assim, eu queria aproveitar o finzinho da noite para ter uma noite assim bem às copas, vendo um monte de comédias românticas, lendo livros, bem numa boa, eu resolvi fazer essa postagem mais cedinho. Então vamos lá. Vocês já viram lá em cima? Princesa de Paus. Sou eu. Realmente, eu já comentei isso várias vezes aqui no Via. A Princesa de Paus é assim o arcano que tem uma energia que eu mais me identifico, mais próxima da minha forma de sentir, de pensar. Hoje em dia, eu diria que eu estou uma mistura da Princesa de Paus com a Rainha de Ouros. Ou seria a Princesa de Ouros. Acho que eu ainda estou ralando muito, então acho que ainda é Princesa de Ouros. Um dia eu chego a ser a Rainha. E eu estou sentindo bem essa mistura do elemento fogo e do elemento terra. Mas o que eu acho que tem a Princesa de Paus, assim, que eu me identifico? Ela é uma idealista, em primeiro lugar. Ela é criativa, alegre, expansiva, comunicativa, entusiasmada, apaixonada pela vida, pelas coisas. E eu me identifico muito com isso, muito, 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 muito. Eu andei um período meio xoxa, assim, meio não tão Princesa de Paus. Muita preocupação na cabeça, né, o peso da responsabilidade, uma série de coisas. Eu fiquei meio assim, não tão Princesa de Paus. Mas de uns tempos pra cá eu tô percebendo que eu tô retornando, tô voltando à energia dela. E a Princesa de Paus, eu acho que tem uma coisa que é bem interessante em relação a essa carta, que é o seguinte: além de todo o significado dela, porque todas as cartas da corte, todos os personagens, eles vão ter o significado deles como personagens, como pessoas, como personalidades, e eles vão ter o significado deles como uma situação, que é a energia que está ali. E como situação, a Princesa de Paus, ela fala de uma situação nova, desafiadora, mas não desafiadora no mau sentido. Ela é desafiadora porque é uma nova aventura. É como se a gente olhasse para a situação e imaginasse assim: vou me lançar nessa aventura. Assim como o Príncipe de Paus é o herói, eu comento sempre, a gente pode dizer que a Princesa de Paus é a heroína. Ela é aquela que ela é corajosa, ela aceita os desafios da vida, né? Mas sempre com bom humor, com alegria, né? Com essa energia assim pulsando forte. E aí a situação é exatamente essa. É quando a gente precisa ser uma Princesa de Paus para lidar com a situação.
Hoje eu estava pensando, hoje foi um dia tão reflexivo, gente, vocês não têm nem ideia. E uma das coisas que eu estava pensando era assim, a gente nessa vida, a gente fica o tempo todo funcionando na atitude. Eu até fiz um comentário no Facebook falando que nesse mundo que a gente vive tão proativo, tudo agora você tem que ser proativo, né? É uma coisa bem desse sistemão que a gente tem aí, que tá mais querendo criar bons soldados, trabalhadores, consumistas, enfim. Minha visão crítica do mundo que a gente vive. Então virou uma lavagem cerebral isso. Você tem que ser proativo, você tem que ser proativo. E eu fiz uma comparação que eu achei interessante, que é o seguinte: se a gente vai estudar as culturas orientais, e eu tô falando isso pensando no taoísmo em especial, eles falam de uma coisa chamada não ação. A gente também encontra isso no xamanismo, vocês devem lembrar que eu já escrevi sobre isso. O que seria a não ação? A não ação não é uma omissão, não é a gente ficar passivo diante das coisas, sem tomar atitude, ficar em cima do muro, não é isso. A não ação é quando a gente se permite fluir, a gente flui na situação. Ao invés da gente ficar fazendo resistência, porque essa é uma tendência que a gente tem, acontece uma coisa na nossa vida que a gente não gosta, a gente faz resistência. Alguém fala pra gente uma coisa que a gente não gostou, a gente faz resistência. A gente tá sempre fazendo resistência. Gente, isso gasta uma energia louca. É muita energia que vai por água abaixo. Então, assim, por que a gente sempre tem que ter opinião sobre tudo? Por que a gente sempre tem que dar a última palavra, ter a decisão? Por que a gente tem que se antecipar e ir lá e fazer alguma... Por quê? Por quê? Volto a dizer, isso gera gasto de energia. Para quem não está a fim de gastar energia, é bom pensar 2 vezes. É claro que em determinadas situações a gente tem que se adiantar, é óbvio. Estou falando também para todo mundo ficar assim, vamos ver o que acontece. Não é isso. Mas assim, por que a gente não flui mais? Por que a gente não permite que as coisas venham até nós e a gente simplesmente flua com aquilo? Então, assim, a gente fica querendo tomar conta da nossa vida, a gente fica querendo tomar conta da vida dos outros, a gente fica querendo tomar conta de tudo que acontece em volta da gente, e isso é extremamente desgastante. E digo mais, é inútil. Sinto ser eu a pessoa a dar essa notícia para vocês. Isso é inútil. Porque se alguma coisa tem que acontecer em volta da gente, vai acontecer. Se alguém resolver fazer alguma coisa que a gente não gosta, que a gente discorda, que a gente é contra, vai fazer. A gente não muda a cabeça dos outros, a gente não muda a situação que está em volta da gente na marra, na força. Não adianta. Então o que acontece? A melhor forma da gente lidar com isso aconteceu, deixa fluir. Não faz resistência, não faz força contrária. Deixa fluir. Vai ver que tem uma razão para acontecer, que está muito além e acima da nossa vã filosofia. Às vezes a gente acha que está certo numa coisa e não está. Às vezes a gente acha que aquilo é o mais correto e não é. E às vezes pode até ser que aquilo seja o mais correto do jeito que a gente está querendo. Mas a gente não pode enfiar a nossa verdade goela abaixo dos outros. A gente não pode manipular as coisas em volta da gente. Então, sabe, eu fiquei pensando muito sobre essas coisas. Muito mesmo. Hoje foi, assim, dia de aprendizado. E aí eu lembrei disso, da não ação. Dessa capacidade que a gente deve ter de pura e simplesmente fluir. Vai fluindo, vai fluindo.
E de repente a gente vai chegar num lugar muito melhor do que o que a gente está agora. Vamos ver. Quem viver, verá. E o que tudo isso tem a ver com a nossa princesinha de paus? Bom, ela é cheia de atitude, né? Mas ela não é racional. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não está em espadas, a gente não está no elemento ar. A gente está em paus no elemento fogo. Então, a nossa princesinha, ela é intuitiva, ela é esperta. Esperteza virou uma coisa feia aqui no Brasil, né? Esse negócio do quem é esperto. Mas não é. A esperteza é um tipo de inteligência emocional. A gente pode dizer que inteligência está associada ao naipe de espadas, porque é a mente. Mas a esperteza, essa inteligência emocional, esse captar as coisas, assim, isso é paus, porque é fogo, porque está associado ao espírito, à centelha divina. E a princesa de paus é assim. Ela é esperta, ela é intuitiva, ela confia na intuição dela. Então, se ela olha para uma situação e ela sente, percebe, capta que aquilo ali é hora de seguir em frente, é hora de seguir em frente. Se ela olha e pensa, sente, não é nem muito pensar, né? É captar, sentir que é hora de jogar a toalha, ela joga. Então, assim, ela vai captando a coisa na hora, ela não fica raciocinando, ela não fica... E isso é uma coisa legal de se fazer. E eu tô sentindo muito assim porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui de captar. Eu sempre falei que eu tinha uma brincadeira quando eu era assim, adolescente, tudo, que eu virava e falava assim: gente, eu não sou tão inteligente quanto eu pareço. No seguinte sentido, não é uma inteligência tão racional. Eu sou esperta, eu tenho essa inteligência emocional, eu tenho essa coisa de captar, né? E com o tempo e a idade, o tempo foi passando e eu comecei a racionalizar muito as coisas. Comecei a querer ver razão em tudo o tempo todo, lógica em tudo o tempo todo. E aí eu lembro do meu irmão. O meu irmão falou assim: Cláudia, o mundo não é lógico. Cláudia, o mundo não é justo. Porque eu ficava, mas não é possível, isso não é lógico, isso não é justo. E ele ficava: o mundo não é lógico, o mundo não é justo. Ele é um virginiano, então vocês imaginam, né? Tudo, aquela visão dura assim das coisas. E então, o que acontece? Hoje a gente está sendo chamado aqui para lidar com essa energia da princesa de paus, para sentir como ela sente, para vivenciar situações que tem a ver com essa energia. Que dia é hoje? Sábado. Regente Saturno. Teve um sábado que eu falei uma coisa parecida, né? Eu acho que foi o que? Foi sábado passado, Rainha de Copas, acho que foi isso. E agora eu tô falando a mesma coisa. A carta do dia, ela não tem muito a ver com a energia do dia. Porque Saturno é super rígido, né? E a princesa de paus é toda saltitante. Então, assim, como lidar com essas situações duras, sérias, rígidas, de trabalho, de responsabilidade, né? Da vida profissional, dos projetos. Como lidar com isso, com essa energia da princesa de paus? Com muito jeitinho. Muito, muito jeitinho. A gente precisa entender sempre uma coisa. Uma coisa é o que a gente acha correto. Outra coisa é o mundo onde a gente vive. E a gente precisa contrabalançar essas duas coisas o tempo todo. Então, assim,
esse exemplo eu costumo dar com frequência. O fato de eu ser uma pessoa honesta, que vive num mundo em que existe muita desonestidade, não pode fazer com que eu seja enganada. Eu devo ser honesta, mas eu não posso ser enganada pela desonestidade. Às vezes tem pessoas que são tão honestas, mas tão honestas, que elas se permitem ser enganadas. Elas não têm a malícia. É isso que a gente não pode deixar acontecer. O fato da gente ser bom não pode fazer com que a gente seja bobo. E aí as outras pessoas que não são boas enganem a gente. Então, assim, é tudo um equilíbrio. Como que você se insere com essa energia tão... com esse frescor que ela tem, esse entusiasmo, essa alegria, numa situação de seriedade? A gente precisa ter uma certa diplomacia. Então, por exemplo, se hoje alguém tiver aí uma seríssima reunião de trabalho, gente, não vai chegar lá saltitante, né? Tem que ter uma postura, tem que ter uma atitude condizente com aquela energia que é mais séria e mais responsável. Mas, chegando lá, pode propor coisas, pode sugerir ideias que tenham essa energia criativa, renovadora da princesa de paus. Então aí é utilizar com inteligência, com sabedoria, né, essa energia dentro de uma situação que não é exatamente desse jeito. Que mais que a gente pode falar da princesa de paus? A princesa de paus, às vezes, ela também fala de começos, de alguns projetos que vêm, assim, que surgem. Propostas de projetos, ideias de projetos, ou a gente começando mesmo, dando os primeiros passos em relação a algum projeto que seja nosso, ou que seja de outra pessoa, e de repente a gente cai dentro do projeto, né? Cai de paraquedas e vê que pode colaborar de alguma forma. Preferencialmente com muita criatividade, muita alegria e muito entusiasmo, tá? Não vai ficar perturbando o projeto dos outros, não, tá bom? Então é isso. Essa semana, ela não encerrou ainda, mas como eu já falei pra vocês, amanhã, quer dizer, o amanhã de vocês, né? Domingo, a gente tem um arcano maior. Belíssimo, maravilhoso, que eu vou adorar falar dele. E durante a semana a gente teve essa alternância de copas e de paus, que eu achei fantástica. Eu não sei como é que foi a semana para vocês. Para mim a semana foi muito boa. Foi um equilíbrio muito legal de energia e entusiasmo, com sensibilidade, com percepção mais aprofundada, da parte emocional principalmente. Foi bem legal. E eu acredito que isso seja exatamente a expressão de um processo que é a egrégora do Via Tarô, e portanto eu e vocês, que a gente está passando. A gente está passando por uma transformação. Eu não sei se vocês têm percebido isso na vida de vocês em relação a vocês mesmos. Eu sempre fui meio camaleônica. Quem tá me vendo agora em vídeo, eu não sei se vocês já perceberam, que parece que cada dia eu tô com uma cara diferente. Eu sempre achei isso engraçado, assim. Cada dia eu acordo, olho no espelho e falo, nossa, tô diferente. E então, assim, é engraçado que tem dia que a minha expressão tá mais leve, tem dia que tá mais pesada, tem dia que eu tô parecendo mais novinha, tem dia que eu tô parecendo mais velhinha, tem dia que eu tô animadinha, tem dia que eu tô muito concentrada, muito... Então, assim, eu tenho essas variações grandes, assim, de energia, e que acaba expressando também em mim fisicamente. Mas eu tô percebendo de um modo geral que tá acontecendo uma transformação muito grande em mim e muito positiva, e assim,
e fisicamente mesmo eu tô sentindo isso. Tudo bem que eu tô fazendo aula de dança, né? Essa semana também eu comecei a fazer uma outra coisa, que é ir no parque, caminhar, dar uma corridinha, e eles têm lá uns aparelhos de ginástica super legais, assim, que a gente pode ir lá fazer. Então, assim, eu tô investindo mais tempo nessa parte de atividade física, que a vida inteira eu sempre pratiquei esporte, e de uns tempos pra cá eu tava bem paradinha. Eu sinto muita falta disso. E eu percebo que quando eu pratico um esporte, quando eu faço alguma atividade ou uma dança, enfim, a minha energia muda de uma forma assim bem radical. Eu fico mais leve, mais tranquila, mais alegre. É muito bom. Eu recomendo. E eu tô percebendo isso. Vamos ver, no domingo vocês vão ver qual é o arcano maior, que ele também vai estar falando muita coisa sobre isso, tudo que eu tô dizendo aqui. E assim, dá até uma curiosidadezinha sobre a próxima semana, né? Como é que vai ser a próxima semana. Então, aguardemos. É isso aí então, gente. Olha, um ótimo sábado para todo mundo. Aproveitem bem essa alegria, esse entusiasmo da Princesa de Paus, tá bom? Que é uma energia muito boa. Essa Princesa de Paus é muito querida, tá? Tchau, tchau, gente.